Como adquirir na vida uma verdadeira compreensão? Como ter uma direta visão do que ela representa? E por que essa pergunta? E por que isso é fundamental? Por que precisamos de uma pergunta como essa? Por que isso se torna fundamental? Veja, estamos diante de algo fundamental, porque sem isso, a vida continuará sendo o que está sendo para a maioria das pessoas. Para a maioria de nós, a vida é confusão. É sobrecarregada de problemas, dilemas, conflitos e desordem de todo tipo. Então, o que nos aproxima, ou o que pode nos aproximar de uma verdadeira compreensão da vida, é o estudo do que ela significa, do que ela representa. Mas não se trata de um estudo filosófico, espiritual, místico, esotérico. Portanto, não se trata de estudar a filosofia da Vedanta, a filosofia da Advaita Vedanta, ou estudar os livros dos místicos, ou das pessoas assim chamadas espirituais, que nós consideramos. Aqui, uma real aproximação da vida requer um olhar para a vida, como ela é. E nós não temos esta aproximação, porque é típico da mente em nós. O modelo de olhar com um motivo, uma razão, uma intenção. Nós temos aquilo que aqui está presente se mostrando. De fato, como isso que é que se mostra, de fato é. E temos também a presença da mente em nós, como nós conhecemos. A mente olha para aquilo que aqui está presente e olha a partir das ideias que ela tem, dos pensamentos que ela traz. Então, é típico da mente não olhar para o que é. Nós não conseguimos olhar para o que é, porque o nosso olhar é o olhar a partir da ideia do que deveria ser. Então, é típico olhar para escolher. É típico em nós olhar para resolver. Se aceitamos ou rejeitamos, se concordamos ou discordamos. Como exemplo, temos uma fala como essa. Em geral, a nossa dificuldade consiste exatamente nisso. Não sabemos escutar quando alguém nos diz algo. Não sabemos, porque já temos dentro de nós conceitos sobre aquilo. Isso está dentro dessa estrutura que nós temos, de mente, como nós conhecemos. Nós ouvimos para concordar ou discordar, para aceitar ou rejeitar. Assim, nós não sabemos olhar para o momento presente sem uma ideia do que deveria ser. Não sabemos escutar sem a ideia do que deveria estar ali sendo dito. Nós temos a absoluta certeza do que é falso ou verdadeiro, a partir dos critérios que nós já trazemos quando escutamos alguém. Nós não sabemos olhar, não sabemos escutar,
não sabemos perceber. Quando eu me deparo com uma experiência, eu percebo a experiência. Veja, eu percebo a experiência. Há uma separação entre a experiência como ela está acontecendo e o elemento presente na percepção, que sou eu. Não há só o perceber, tem alguém percebendo. Não há só o escutar, tem alguém escutando. Não há só o olhar, tem alguém olhando. Essa separação, essa divisão é típica da pessoa presente na experiência. Por que precisamos investigar isso? Porque sem a compreensão disso, não há compreensão da vida. E se não há compreensão da vida, não há sabedoria. Se não temos sabedoria, nos estabelecemos na vida como um elemento que se separa dela e alimenta estados internos de conflitos, de desordem, de confusão, de sofrimento. Por que o ser humano ele se estressa? Ele carrega o nervosismo, ele carrega preocupações. Por que o ser humano carrega o medo em suas diversas formas? Porque há tanta insatisfação que alimenta em nós quadros internos de desejos. Na insatisfação surge a busca de um preenchimento a partir do desejo. Os desejos em nós são contraditórios. Eles fazem parte de uma busca de preenchimento emocional, sentimental, físico, psíquico, que jamais se preenche. Então, há sempre um nível de insatisfação. E na busca e no próprio movimento da realização do desejo, a presença da ansiedade e, portanto, do medo. Assim, nossos diversos estados psicológicos são conflituosos, são aflitivos. Porque vivemos não com a vida como ela acontece. E porque não há esta visão, não há esta sabedoria. Então, o sofrimento é o elemento comum a todos. Todos os seres humanos no planeta sofrem. Porque nos vemos como pessoas na experiência da vida humana. Nós temos a vida humana e o experimentar humano da vida. Mas conhecemos o experimentar humano da vida. Nós vivemos na experiência de um experimentador, de pessoa que somos nesta humanidade, em cada um de nós. Esta pessoa é a confusão. Esta pessoa é o problema. É esta pessoa que se separa para avaliar, comparar, julgar, gostar ou não gostar do que está aqui e agora, se revelando como alguém falando algo, como uma situação surgindo, como algo aparecendo. Nós não estamos vivendo em sabedoria, em liberdade, em amor, porque não há verdade. A nossa condição de existência é a condição psicológica de uma ilusória identidade presente que se separa da vida como ela acontece, para julgar, aceitar, rejeitar,
para interpretar. Então, o problema está presente quando a pessoa está presente. Nós precisamos aprender sobre nós mesmos. Aprender sobre o autoconhecimento é tomar ciência de como a pessoa, nesse contexto de humanidade, está vivendo. Esse contexto de humanidade, como seres humanos, nós não temos a menor ciência do que é a verdade. Dos nossos contatos, de relações. A ideia da pessoa no ser humano é uma forma de projeção de relação com o outro ser humano, vendo nele ou nela também uma pessoa. O que é uma pessoa? Qual é a verdade sobre você? Quem é a pessoa que você é? Será você um nome? Será você uma história? Será você um conjunto de memórias, de experiências passadas registradas em seu cérebro? Isso é você? Veja, é assim que nós estamos nos vendo? Como alguém? Esse alguém é a imagem da pessoa que eu sou? Qual é a realidade sobre você? Quando esse conjunto de memórias, de lembranças, de recordações não estão mais presentes? Essa resposta é a resposta que temos neste aprender sobre o autoconhecimento, porque nos deparamos com a arte que revela a coisa mais importante na vida, que é a presença da meditação. A meditação é a ciência que revela aquilo que aqui está presente, neste instante, sem qualquer necessidade de alguém que é a pessoa para interferir com o momento presente. Você já reparou que quando você está sentado à beira de um rio, vendo as águas descendo, naquela manhã de sol, aquelas folhas das árvores à sua volta, brilhando debaixo daquele sol, alguns pássaros voando naquele céu no fundo, neste exato momento, neste olhar, sentir, perceber, não há alguém olhando, não há alguém sentindo, não há alguém percebendo. Observe que um espaço novo se abre, um sentir, um olhar, um perceber, com uma qualidade onde não existe você como uma pessoa. Repare, o sentido de pessoa não está presente. É só o sentir, o olhar, o perceber, mas não existe o eu. Você já percebeu que neste momento algo de uma indescritível beleza está ali? Exatamente porque você não está, a realidade da vida se revela, a realidade do momento se mostra. Esse é um encontro com a vida. Esse é um encontro com a natureza deste ser. Ali você não tem qualquer ideia, imagem, pensamento, qualquer ambição, seja ela material ou espiritual. Ali você não se pergunta ou pergunta para alguém
como encontrar Deus? Você não faz essa pergunta. Mas como posso encontrar Deus? Você não faz essa pergunta. Porque neste momento se revela algo ali, naquele instante, além da pessoa, além da ideia de ser um ser humano, além de toda e qualquer ideia sobre a vida material, com seus diversos problemas, escritório, consultório, oficina, trabalho, família, contas para pagar, ou com esta assim chamada vida espiritual. A ideia do mundo espiritual, do céu, do encontro com Deus, tudo isso desaparece. É um momento de vida, de silêncio, de quietude. Nesta tremenda beleza se revela aquilo que está fora do eu, fora do ego. Assim, o nosso contato com a vida como ela acontece, quando o eu não está. Nós não temos aqui o passado, nós não temos aqui a história, a memória, a presença do pensador, do experimentador, a presença do observador, daquele que olha a partir de ideias e crenças. Nós não temos aqui a presença da pessoa. Será possível uma vida livre da ilusão da pessoa? Então, o que é a verdade sobre a meditação? A meditação, o que é? A meditação é o encontro com a revelação daquilo que aqui está presente, quando a pessoa não está. Neste momento, você é meditação. Você não está meditando, você é meditação. Não existe você e a meditação. A meditação é a realidade presente. Se ela está presente, o meditador não está. Não há alguém na meditação. Há só meditação. E meditação é você em sua natureza real. Sem qualquer separação, sem qualquer divisão. Portanto, aquilo que nos traz a visão da vida é aquilo que nos traz a visão da realidade de Deus, desta realidade presente, que está presente quando o ego não está, quando este mim não está, quando a pessoa não está mais presente. Então, há algo presente além do pensamento, além do pensador, além do observador e daquilo que ele observa, além do experimentador e daquilo que ele experimenta. Esse é o encontro com a verdade do seu ser, com a verdade do autoconhecimento. Então, o que é esse encontro com Deus? É a revelação daquilo que aqui está presente. Quando o ego não está, quando a pessoa não está, quando o eu não está mais presente. Então se revela algo além do pensamento, além da mente, além de tudo aquilo que o pensamento representa, além de tudo aquilo que o pensamento conhece ou reconhece. Portanto, a não ser que nos aproximemos de nós mesmos e conheçamos a verdade daquilo que se passa conosco aqui e agora. E o conhecer é o olhar diretamente para as nossas reações, para este movimento de dualidade, de separação entre o pensador e o pensamento, entre o experimentador e a experiência,
entre o observador e aquilo que ele observa. A não ser que tomemos ciência desta separação, desta dualidade, jamais teremos ciência da realidade da vida aqui e agora, sem o passado, sem a continuidade do eu, sem a continuidade da pessoa, que é basicamente memória. Reparem como é básico isso. A pessoa que é você é o resultado da memória, de todo o conhecimento e experiências guardadas em você no formato de pensamentos. São os pensamentos, as lembranças e memórias para o experimentador, para o pensador. E nós estamos mantendo a continuidade deste pensador, deste experimentador, que é o eu. Seu contato real com o aprender sobre si mesmo descarta esta continuidade, põe fim a esse elemento que é o resultado de uma memória. Esse elemento que é uma projeção do próprio pensamento. Esse elemento não é outra coisa a não ser uma ideia que o pensamento estabeleceu na forma de uma pessoa. Aqui estamos diante da vida quando o olhar para ela não é o olhar a partir do eu, não é o olhar a partir da pessoa, não é mais o olhar que tem por princípio o movimento da memória, que é o passado, que é o pensamento. Assim, o nosso contato com ele ou ela é um contato livre da desfiguração da memória, da continuidade, da repetição, da manutenção da ideia de alguém presente. Então, podemos ter um contato com o outro, com o momento presente, com as situações, com a vida, com os incidentes e acidentes, com o que quer que esteja surgindo aqui, externamente e internamente, sem este fundo psicológico, sem este modelo de pessoa. Assim, nós temos a presença da meditação. Então, a meditação, o que é? Qual é a verdade da meditação? Aquilo que se revela como real meditação, nós temos uma playlist aqui no canal. É a ciência da vida neste momento, sem qualquer interferência do passado, sem qualquer interferência de alguém que gosta, que não gosta, que aceita, que rejeita. Por que há tanta confusão em nossas vidas? Porque nossas vidas, ela é constituída de uma imagem. Na verdade, a imagem da pessoa, ela se estabelece em nós em razão de um conjunto de memórias. E nós estamos lidando com o outro a partir desta imagem. Estamos lidando com a vida a partir desta imagem. Não é a vida que importa. Não é ela que é real. É a pessoa assumindo uma realidade. O que, na verdade, é uma abstração, uma imaginação, uma ideação. Portanto, é típico do ser humano estar vivendo na pessoa. E na pessoa nós estamos vivendo no motivo, na razão, no movimento do pensamento sobre o que foi,
sobre o que é, sobre o que deveria ser. E o pensamento é o elemento que, como uma cortina, nos separa da realidade da vida como de fato ela é, como de fato ela acontece. Sim, ali na beira daquele rio ou daquele lago, de uma forma natural, ocorreu um esvaziamento temporário deste fundo psicológico. Então, o pensamento, a qualidade de pensamento que mantém a continuidade do eu, neste instante, perdeu a importância. Então, a beleza daquele momento, o encontro com aquele momento, de uma forma misteriosa, varreu por completo o movimento interno de memória psicológica. Então, houve um encontro com aquele instante. Isso aconteceu ontem. Então, você tem aqui só as cinzas daquele fogo, quando tem a lembrança de que aquele lugar era maravilhoso. Mas repare, não é a presença daquele lugar, é a presença da ausência do eu, da ausência do ego. Quando o ego não está, o lugar é maravilhoso, porque o lugar é o lugar do divino, é o lugar da graça, é o lugar de Deus, é o lugar da vida. Quando este lugar está presente, não há espaço para a ilusão, não há espaço para o ego, para o eu. Assim, podemos trazer para este momento, enquanto você trabalha, conversa com alguém, ou está ocupado em qualquer atividade, será possível apenas esta ocupação física ou intelectual, mas sem a ilusão deste eu, sem a ilusão desta pessoa? Então se revela neste lugar este espaço. Este espaço é a presença de Deus. Assim, a verdade da meditação, que é meditação, é a ciência da realidade da vida. Neste momento, quando o pensador não está, o experimentador não está e o meditador não está, você não vai procurar um momento reservado para viver a realidade daquilo que você é. Todo esse movimento de procura, de preparação, de técnica ou prática não é real meditação. Então você se assenta, se concentra, ou respira, ou faz alguma coisa neste fazer, nesta técnica, nesta prática, lá está você tendo uma experiência, se envolvendo com uma ação. Aqui o contato com o momento é de olhar, perceber, ficar ciente. Quando não colocamos o movimento do pensador, do experimentador, quando não colocamos alguém para concordar ou discordar do momento presente, quando temos apenas o escutar, o sentir, não importa a atividade do corpo ou a atividade intelectual, lá está presente a ciência de Deus, a ciência da vida. Isso requer o aprender sobre o autoconhecimento. Isso requer a revelação da ciência da vida, algo que consiste apenas em olhar, em escutar, em ficar ciente do momento presente.
Portanto, a presença da meditação, a verdade da meditação é a revelação deste ser. Esta revelação é a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Então, a resposta está presente aqui e agora, quando o sentido do eu não está, quando o pensar e o sentir, o falar e o agir não nasce mais deste fundo psicológico, desta memória, deste movimento que vem do passado. Toda essa descoberta requer este olhar, perceber, este ficar ciente, sem alguém se envolvendo com isso. Portanto, não depende de postura corporal, não depende de técnica ou prática de meditação. Tudo que se faz necessário é este momento se revelando, neste olhar, neste perceber, neste sentir, sem o passado. Isso é algo possível nesta vida e nós estamos aqui para realizar isso. Ter a ciência do despertar desta consciência, desta nova visão da vida, que é a visão da realidade deste ser, que é a visão da realidade de Deus. Os nossos encontros que nós temos aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo, tem esse propósito. São 2 dias de uma forma online. Então, quero deixar aqui com você este convite. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online nos finais de semana. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se esse é algo que faz algum sentido para você, aqui já fica um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Advaita vem dos Vedas. É a verdade de que a vida, nela, não existe tal coisa como uma divisão. Há uma única realidade presente, há uma única verdade presente. Podemos dar diversos nomes para essa realidade presente, mas nenhum desses nomes pode explicar o significado disso.